O alarme do telemóvel de Amara Oliveira vibrou às 6h30 da manhã, como um prenúncio metálico do dia que a esperava. Através da janela do seu pequeno apartamento num prédio antigo da Amadora, o céu de Lisboa ainda hesitava entre o anil noturno e os primeiros laivos rosados da aurora. Amara, 29 anos, sentou-se na cama, o cabelo crespo, um halo denso e escuro, a emoldurar um rosto de feições delicadas e olhos amendoados que, mesmo ensonados, guardavam uma centelha de determinação. Esticou o corpo, sentindo a tensão familiar nos ombros. Mais um dia na Alpha Consulting, mais uma batalha silenciosa. Levantou-se e dirigiu-se à pequena cozinha. Enquanto a água para o café aquecia, Amara olhou o seu reflexo no vidro escuro do micro-ondas. Via a mulher que os seus pais, imigrantes de São Tomé e Príncipe, tinham criado com tanto sacrifício e esperança, inteligente, qualificada, ambiciosa. Mas via também o cansaço subtil, a armadura invisível que aprendera a envergar para sobreviver no mundo corporativo predominantemente branco e masculino da alta consultoria lisboeta. No Parque das Nações, os edifícios espelhados da Alpha Consulting erguiam-se como monólitos de vidro e aço, refletindo um céu já azul e promissor. Amara atravessou o átrio amplo e minimalista, o som dos seus saltos a ecoar no mármore polido. O ar-condicionado soprava uma brisa fria, quase clínica. Sentia os olhares. Alguns indiferentes, outros curiosos, poucos genuinamente acolhedores. Era uma constante na sua vida profissional, esta sensação de ser uma peça exótica num puzzle homogéneo. Ao chegar ao seu open space no 7º andar, a primeira figura que viu foi a de Vasco Monteiro. Com os seus 40 anos, fato caro impecavelmente cortado e cabelo grisalho penteado para trás com precisão germânica, Vasco era a personificação do poder e do privilégio na Alfa. Chefe de equipa, oriundo de uma família com nome e influência, ele olhou para Amara por cima do ecrã do seu computador topo de gama. Bom dia, Vasco. A voz de Amara saiu firme, profissional. Vasco anuiu com a cabeça, um movimento quase imperceptível, antes de pousar os olhos azuis e frios num relatório que Amara lhe tinha enviado na noite anterior, fruto de horas extra não remuneradas. Oliveira, começou ele, o tom arrastado a denotar um tédio estudado. Este seu relatório sobre as tendências do mercado de luxo, digamos que precisa de um pouco mais de substância, menos floreados, mais dados concretos. Ele não a olhava nos olhos. Amara engoliu em seco. O relatório estava meticulosamente pesquisado, repleto de dados e com uma análise que ela considerava inovadora. Os floreados eram, provavelmente, a sua tentativa de apresentar a informação de uma forma visualmente apelativa e menos árida. Vasco, os dados estão todos lá, nas secções 3 e 4. As projeções baseiam-se em... Sim, interrompeu-a ele, agitando uma mão enluvada em desinteresse. Depois falamos. Tenho uma reunião com a direção sobre o novo cliente, a Ecolife. Certifique-se que tem os meus slides prontos. Amara cerrou os punhos por baixo da secretária. Os slides de Vasco, que invariavelmente continham ideias e análises que ela tinha partilhado em reuniões de equipa ou em rascunhos, agora polidas e apresentadas como o pináculo da sua própria genialidade. A reunião de equipa para discutir a estratégia inicial para a Ecolife, uma marca internacional de produtos sustentáveis que era a nova coqueluche da Alfa, foi tensa. Vasco dominava a conversa, debitando chavões sobre sinergias globais e disrupção sustentável. Amara, após um momento de hesitação, a memória de uma promoção perdida numa empresa anterior, depois de ser considerada pouco colaborativa por questionar o seu chefe, ainda era uma ferida aberta. Decidiu intervir. Com licença, Vasco, disse ela, a voz clara e respeitosa, mas firme. Analisei o perfil do consumidor da Ecolife e creio que uma abordagem focada exclusivamente no mercado europeu de alta renda pode ser limitativa. Há um segmento crescente de consumidores éticos em mercados emergentes, especialmente na América Latina e Sudeste Asiático, que a Ecolife poderia capturar com uma mensagem adaptada. Vasco olhou-a como se ela tivesse sugerido pintar o logo da Alfa de cor-de-rosa choque. Um silêncio constrangedor pairou na sala de reuniões envidraçada, com vista para o Tejo. Interessante, Oliveira, disse ele, um sorriso fino e condescendente a bailar-lhe nos lábios. Uma perspectiva pitoresca. Mas vamos focar-nos no core business, sim? Não queremos dispersar energias. Outros membros da equipa, todos brancos, olhavam para as suas notas ou para o ecrã do portátil, evitando o contacto visual. No dia seguinte, Amara viu um e-mail de Vasco para a direção executiva, anexando a sua proposta preliminar para a Ecolife.
Lá estava, entre os pontos estratégicos de Vasco, uma menção diluída e descontextualizada à exploração potencial de mercados emergentes selecionados, sem qualquer crédito a ela. Carol Matos, uma analista júnior de cabelo pintado de azul, que se sentava perto de Amara, aproximou-se discretamente. Eu ouvi a tua ideia ontem na reunião, Amara. Era brilhante. O que ele fez não é justo. Amara forçou um sorriso. Bem-vinda à Alpha Consulting, Carol. A frustração acumulava-se em Amara como uma nuvem de tempestade. Não era a primeira vez, nem seria a última se não fizesse nada. Naquela noite, no seu apartamento na Amadora, ao som de uma morna nostálgica de Cesária Évora, Amara abriu o seu computador portátil. Não para trabalhar para a Alpha, mas para si. Começou a criar um ficheiro encriptado. Nomeou o dossiê Fênix. Nele, começou a registar meticulosamente cada contribuição sua, cada ideia, cada e-mail relevante, cada interação com Vasco, onde sentisse que o seu trabalho era diminuído ou apropriado. Não sabia exatamente o que faria com aquilo, mas a sensação de tomar uma atitude, mesmo que secreta, deu-lhe um novo alento. Era a sua forma de lutar contra a invisibilidade imposta. Os meses seguintes, na Alpha Consulting, transformaram-se num jogo de xadrez subtil e desgastante para Amara. Vasco Monteiro, sentindo talvez a sua autoridade desafiada pela intervenção de Amara na reunião da Ecolife, ou simplesmente continuando o seu padrão de comportamento, intensificou a sua campanha de microgestão e desvalorização. Tarefas menores e repetitivas eram-lhe atribuídas com prazos apertados, enquanto os aspectos mais estratégicos e visíveis do projeto Ecolife ficavam firmemente sob o seu controlo, ou delegados a outros colegas homens e brancos da equipa. Visivelmente menos qualificados que Amara em certas áreas. Tarefas menores e repetitivas eram-lhe atribuídas com prazos apertados, enquanto os aspectos mais estratégicos e visíveis do projeto Ecolife ficavam firmemente sob o seu controlo, ou delegados a outros colegas homens e brancos da equipa. Em reuniões, Vasco interrompia frequentemente, ou respondia às suas sugestões com um sim, mas... seguido de uma reformulação da sua ideia, como se fosse um acréscimo menor a um pensamento superior dele. Amara notou também que em e-mails de grupo Vasco elogiava efusivamente as contribuições de outros, mesmo quando triviais, mas raramente reconhecia o esforço dela, mesmo quando seu trabalho era fundamental para cumprir um prazo ou resolver um problema complexo. Era um apagamento lento, profissional, que minava a sua confiança gota a gota. Ele está a tentar desgastar-te, disse Carol Matos um dia, durante um almoço rápido num pequeno café perto do escritório, longe dos ouvidos indiscretos da Alpha. Carol, com a sua perspicácia e frontalidade juvenil, tornara-se uma aliada inesperada. É clássico. Ele sente-se ameaçado pela tua competência. Talvez, suspirou Amara, mexendo o açúcar no seu café. Mas o que posso fazer? Queixar-me? Já viste o que acontece a quem se queixa aqui? Ou és transferida para um projeto sem futuro, ou ficas marcada como conflituosa. Lembrou-se vividamente da história de outra colega, uma arquiteta talentosa de ascendência indiana, que ousara questionar as decisões de um diretor e em poucos meses viu a sua carreira estagnar até pedir a demissão. A Alpha promovia uma imagem de diversidade e inclusão nos seus folhetos coloridos e no seu website polido, mas a realidade no terreno era outra. Era um clube fechado, com regras não escritas, e Amara sentia que não tinha o convite certo. Apesar do ambiente hostil, Amara continuava a alimentar o seu dossiê Fênix. Cada e-mail relevante, cada minuta de reunião onde as suas ideias eram discutidas e depois convenientemente esquecidas nos relatórios oficiais, cada feedback condescendente de Vasco, tudo era cuidadosamente arquivado e anotado. Tornou-se o seu ritual noturno, uma forma de dar voz à sua frustração silenciosa e de manter um registro da verdade, nem que fosse apenas para si mesma. Um dia, a doutora Sofia Borges, a diretora de recursos humanos da Alpha, uma mulher elegante na casa dos 50 anos, com um ar profissional mas algo distante, convocou Amara para uma conversa informal. Amara sentiu um frio na espinha. Seria sobre o seu desempenho? Teria Vasco feito alguma queixa velada? No gabinete minimalista da doutora Borges, com vista para a ponte Vasco da Gama, a conversa começou de forma amena. A doutora Sofia perguntou sobre a sua integração na equipa, os seus desafios, os seus objetivos de carreira. Amara respondeu com cautela, escolhendo as palavras com o cuidado de uma diplomata em campo minado. Mencionou o seu interesse em projetos mais estratégicos, a sua paixão pela análise de mercados emergentes.
Não fez qualquer menção direta a Vasco ou à discriminação que sentia. Sabia que, sem provas concretas e irrefutáveis, as suas queixas poderiam ser facilmente descartadas como percepções subjetivas ou dificuldades de adaptação. A Alfa valoriza a proatividade. Amara, disse a doutora Borges no final da conversa, com um sorriso que não chegou aos olhos. Continue a demonstrar o seu valor. As oportunidades surgirão para quem as merece. Amara saiu da reunião com um sentimento agridoce. Teria sido uma conversa genuína ou uma forma subtil de a empresa se precaver, de registar que falou com ela? Decidiu que precisava de mais do que apenas o seu dossiê secreto. Precisava de uma oportunidade para demonstrar o seu valor de forma inquestionável. Essa oportunidade surgiu de forma inesperada. A estratégia de Vasco para a campanha digital da Ecolife, baseada em dados demográficos que Amara considerava desatualizados e numa compreensão superficial do consumidor ético, começava a mostrar sinais de alarme nas fases de teste preliminares. As taxas de clique eram baixas, o feedback dos focus groups era tépido. Vasco, no entanto, na sua arrogância característica, desvalorizava os sinais, culpando algoritmos defeituosos ou a amostra não representativa dos testes. Amara, que continuara a sua própria pesquisa sobre o público-alvo da Ecolife por iniciativa própria, tinha uma visão completamente diferente. Identificara um nicho significativo de consumidores mais jovens, altamente ativos nas redes sociais, interessados não apenas na sustentabilidade ambiental, mas também em justiça social e transparência corporativa, aspectos que a campanha de Vasco ignorava por completo. Com a ajuda de Carol, que tinha talento para o design gráfico, Amara preparou uma apresentação concisa e impactante, uma contraproposta à estratégia de Vasco focada neste novo segmento. O dilema era como apresentá-la. Ir diretamente a Vasco seria inútil. Ele veria isso como uma afronta. Contorná-lo e ir à direção superior era arriscado. Foi então que Amara se lembrou de um detalhe. A CEO da Ecolife, uma empresária sueca conhecida pela sua visão progressista e pelo seu forte compromisso com a autenticidade, estaria em Lisboa na semana seguinte para uma reunião de acompanhamento do projeto. Amara sabia que seria a sua única hipótese. Teria de encontrar uma forma de fazer a sua análise chegar às mãos certas, mesmo que isso significasse arriscar tudo. A Fênix precisava de mais do que um dossiê. Precisava de voar. Current Park Characters 6239, Total Characters 1262. Amara trabalhou febrilmente na sua apresentação, com Carol a seu lado nas horas de almoço e ao fim do dia, transformando os dados complexos de Amara em infográficos claros e visualmente atraentes. O título era direto. Ecolife, para além do verde, conquistando a geração da consciência. A estratégia de Amara era ousada. Sabendo que o da Ecolife, Inga Larsen, valorizava a inovação e a frontalidade, decidiu enviar-lhe diretamente um resumo executivo da sua proposta, 2 dias antes da reunião em Lisboa. No e-mail, identificou-se como membro da equipa da Alpha Consulting e explicou que a sua análise complementar poderia oferecer uma perspectiva valiosa para o sucesso da campanha. Era um risco calculado. Poderia ser vista como insubordinada pela Alpha ou como visionária pela Ecolife. Para sua surpresa, poucas horas depois, recebeu uma resposta curta e direta de Inga Larsen. Interessante, Sr. Oliveira. Gostaria de ouvir mais na reunião de quarta-feira. Amara sentiu um misto de euforia e pânico. Tinha conseguido uma abertura, mas agora teria de enfrentar Vasco e a hierarquia da Alpha. Na quarta-feira, a sala de reuniões principal da Alpha fervilhava de uma tensão mal disfarçada. Vasco, ostentando um dos seus fatos mais caros, exibia uma confiança forçada. Inga Larsen, uma mulher alta, de cabelo loiro curto e olhos azuis penetrantes, ouvia a apresentação de Vasco sobre o progresso da campanha com uma expressão neutra, quase indecifrável. Amara e Carol sentavam-se numa segunda fila, observando. Quando Vasco terminou, com um floreado sobre as expectativas de um retorno exponencial do investimento, Inga Larsen não aplaudiu. Pousou o seu tablet na mesa e olhou diretamente para ele. Sr. Monteiro, começou ela, a sua voz calma, mas com um timbre de aço, aprecio o seu otimismo. No entanto, os resultados preliminares que vi não me parecem alinhar-se com esse retorno exponencial. E, para ser franca, a abordagem parece-me algo genérica. Não sinto a alma da Ecolife nisto. Vasco empalideceu ligeiramente. Bem, Sr. Larsen, ainda estamos em fase de ajustes finos.
Talvez, cortou Inga, mas recebi também uma análise alternativa, bastante perspicaz, de uma das suas consultoras, a senhora Amara Oliveira. Senhora Oliveira, poderia, por favor, partilhar connosco as suas ideias? Todos os olhares na sala viraram-se para Amara. Vasco fuzilou-a com um olhar carregado de fúria e incredulidade. Amara sentiu o coração a bater descontroladamente, mas respirou fundo. Era o seu momento. Levantou-se, agradeceu a Inga Larsen e, com uma voz que tremia apenas no início, começou a apresentar a sua visão. Falou da geração da consciência, dos seus valores, da sua linguagem. Mostrou como a Ecolife poderia conectar-se com eles de forma autêntica, indo além do discurso corporativo sobre sustentabilidade e abraçando causas sociais, transparência radical e cocriação. Usou os gráficos de Carol para ilustrar o potencial de mercado que estava a ser ignorado. Não criticou diretamente a proposta de Vasco, simplesmente apresentou uma alternativa mais forte, mais vibrante, mais alinhada com o ADN da Ecolife. Quando terminou, houve um momento de silêncio. Inga Larsen tinha um brilho nos olhos. Isto, disse ela, batendo levemente com o dedo no resumo da proposta de Amara que tinha impresso, isto tem alma, isto é Ecolife. Virou-se para a CEO da Alpha Consulting, a doutora Beatriz Gouveia, que assistira a tudo com uma expressão tensa. Dr. Gouveia, a sua empresa tem um diamante em mãos. Espero que saibam como lapidá-lo. A reunião terminou pouco depois. Vasco saiu da sala apressadamente, o rosto uma máscara de fúria contida. Amara sentia-se exausta, mas também estranhamente leve. Tinha arriscado e, por agora, parecia ter valido a pena. Nos dias que se seguiram, a atmosfera na Alpha era elétrica. Corria a boca pequena que a conta da Ecolife, uma das maiores da consultora, esteve por um fio. A intervenção de Amara salvara a situação, mas também expusera as falhas de Vasco. A doutora Gouveia convocou várias reuniões de emergência. Vasco, percebendo que o seu pedestal estava a abalar-se, tentou uma última cartada. Numa reunião com a doutora Gouveia e a doutora Sofia Borges, tentou desacreditar Amara. Insinuou que ela era instável, demasiado ambiciosa, que teria contornado a hierarquia de forma antiética. Disse que as ideias dela eram, na verdade, um desenvolvimento das suas próprias diretrizes, que Amara apenas as tinha embelezado. Foi então que a doutora Sofia Borges, que até aí se mantivera relativamente neutra, interveio. Vasco, disse ela com uma calma surpreendente, recebemos um e-mail da Sra. Oliveira há várias semanas com uma análise detalhada e preocupações sobre a estratégia que estava a ser seguida para a Ecolife. Um e-mail que, aliás, o senhor também recebeu e ao qual respondeu de forma, digamos, pouco receptiva. Pusou uma cópia do e-mail na mesa. E temos também um registro das contribuições da Sra. Oliveira em várias fases do projeto, que parecem ter sido consistentemente ignoradas ou minimizadas nos relatórios de progresso da sua equipa. O dossiê Fênix de Amara, que ela decidira partilhar com a doutora Sofia após a reunião com Inga Larsen, estava a fazer o seu trabalho. A doutora Borges, talvez impressionada pela coragem e pela meticulosidade de Amara, ou simplesmente cumprindo o seu papel com uma integridade tardia mas bem-vinda, apresentara os factos. A arrogância de Vasco começou a desmoronar-se. Gaguejou, tentou justificar-se, mas as evidências eram demasiado fortes. A doutora Gouveia, uma mulher pragmática e focada em resultados, não tolerava incompetência e menos ainda comportamento antiético que pusesse em risco a reputação da Alpha. Current Part Characters, 1891, Total Characters, 1860-53. A decisão da Alpha Consulting foi rápida e implacável. Vasco Monteiro foi suspenso das suas funções com efeito imediato, enquanto decorria uma investigação interna formal sobre as suas práticas de gestão e conduta profissional. O comunicado interno falava em revisão de processos para assegurar os mais altos padrões de excelência e integridade. Para quem sabia ler nas entrelinhas, era o princípio do fim para Vasco na Alpha. Amara, por outro lado, foi convidada pela doutora Gouveia para liderar a equipa de crise encarregue de reformular toda a estratégia da Ecolife, baseada na sua visão original. Recebeu carta branca e uma equipa reforçada, que incluía Carol Matos como seu braço direito. Era uma oportunidade imensa, mas também uma pressão esmagadora. Nos meses que se seguiram, Amara mergulhou de cabeça no trabalho. As longas horas, as noites mal dormidas, a responsabilidade de corresponder às expectativas, tudo isso era desgastante, mas havia uma diferença fundamental. Agora ela sentia-se vista, ouvida, valorizada. A sua equipa, inspirada pela sua liderança colaborativa e pela sua visão clara, trabalhava com um entusiasmo renovado.
Não havia jogos de poder, nem ideias roubadas, apenas um foco comum no objetivo. A nova campanha da Ecolife, lançada sob a supervisão direta de Amara, foi um sucesso retumbante. As métricas de engagement dispararam, a marca ganhou prémios de inovação e, mais importante, conquistou a lealdade da geração da consciência. Inga Larsen enviou a Amara um e-mail pessoal de agradecimento, elogiando a sua coragem, visão e integridade. Com o sucesso da Ecolife, a posição de Amara na Alpha Consulting solidificou-se. A investigação interna concluiu que Vasco Monteiro tivera de facto um padrão de comportamento abusivo, apropriando-se do trabalho de subordinados e criando um ambiente tóxico. Foi discretamente convidado a apresentar a sua demissão, evitando um despedimento litigioso que poderia manchar ainda mais a imagem da empresa. Os seus privilégios, as suas conexões, a sua aura de intocável, tudo se desvaneceu como fumo. Algum tempo depois, Amara foi oficialmente promovida a diretora de estratégias de mercado inovadoras, uma nova posição criada especificamente para ela. O seu novo gabinete, embora não tão opulento como o de Vasco, tinha uma vista magnífica sobre o rio, e ela encheu-o de plantas e de peças de arte africana contemporânea que lhe traziam alegria e inspiração. Uma das suas primeiras iniciativas foi propor a Dr. Meda Gouveia a criação de um programa de mentoria para jovens talentos de comunidades subrepresentadas, com o objetivo de criar um pipeline de liderança mais diversificado na Alpha. A proposta foi aprovada. A vida de Vasco Monteiro, entretanto, tomara um rumo drasticamente diferente. A notícia da sua saída da Alpha, embora abafada, circulou nos meios empresariais. As portas que antes se abriam com um simples telefonema agora permaneciam teimosamente fechadas. O seu apelido, antes um passaporte para o sucesso, estava agora associado a um escândalo de má conduta. As suas economias, embora consideráveis, começaram a ressentir-se do seu estilo de vida extravagante e da ausência de um novo rendimento principesco. Meses mais tarde, num final de tarde chuvoso em Lisboa, Amara saía de um almoço de negócios num restaurante sofisticado no Chiado. Vestia um elegante fato cor de ameixa e irradiava uma confiança serena. Ao atravessar a rua para apanhar um táxi, o seu olhar cruzou-se com o de um homem que descarregava caixas de uma carrinha de entregas maltratada, estacionada em segunda fila. O homem estava encharcado, o cabelo desgrenhado colado à testa, a roupa de trabalho suja e amarrotada. Por um instante, Amara não o reconheceu. Depois, o choque. Era Vasco. Os seus olhares encontraram-se apenas por uma fração de segundo. No de Vasco, Amara não viu o ódio ou a arrogância de outrora. Viu algo muito mais perturbador, um vazio, uma vergonha crua, talvez o embrião de uma compreensão amarga da fragilidade da sua antiga existência. Ele desviou o olhar rapidamente, curvando-se para pegar noutra caixa como se quisesse fundir-se com a lona suja da carrinha. Amara entrou no táxi, o coração apertado por uma emoção complexa, que não era alegria pela desgraça alheia, mas talvez uma melancólica constatação da justiça poética do destino, ou da forma como a vida, por vezes, obriga as pessoas a confrontarem-se com as consequências dos seus atos da maneira mais dura. Amara entrou no táxi, o coração apertado por uma emoção complexa, que não era alegria pela desgraça alheia, mas talvez uma melancólica constatação da justiça poética do destino, ou da forma como a vida por vezes obriga as pessoas a confrontarem-se com o Env. No seu novo papel, Amara não esquecera suas origens nem as dificuldades que enfrentara. Tornou-se uma mentora dedicada, uma líder que valorizava a diversidade de pensamento e que lutava ativamente por um ambiente de trabalho onde todos se sentissem seguros e respeitados. A Alpha Consulting, sob a influência crescente de pessoas como Amara e de uma liderança superior agora mais atenta, começava lentamente a mudar, a tornar-se um pouco mais parecida com a imagem que projetava para o exterior. Um dia, ao entrevistar candidatos para o seu programa de mentoria, Amara deparou-se com uma jovem negra de um bairro periférico de Loures, olhos brilhantes de inteligência e nervosismo, um currículo impressionante e uma paixão contagiante por marketing digital. Era como ver uma versão mais nova de si mesma. Sei que o caminho pode ser difícil, disse Amara à jovem no final da entrevista, mas nunca deixe que ninguém defina o seu valor ou apague a sua voz. A sua perspectiva é única e necessária. A jovem sorriu, um sorriso genuíno de gratidão e esperança. Obrigada, Dr. Oliveira. Obrigada por me ver. Amara sorriu de volta. Eu vejo.
Enquanto a jovem saía do seu gabinete, Amara olhou pela janela a paisagem urbana de Lisboa, o sol a pôr-se sobre o Tejo, pintando o céu de tons dourados e violeta. A luta por um mundo verdadeiramente justo e equitativo estava longe de terminar, sabia-o bem. Mas cada pequena vitória, cada porta que se abria para alguém que antes a encontrava fechada, cada voz que se erguia onde antes havia silêncio, tudo isso era um passo em frente. E Amara estava determinada a continuar a caminhar, abrindo caminho não só para si, mas para todos aqueles que viriam depois dela. A Fênix renascera não das cinzas da destruição, mas das brasas da resiliência e da esperança. A transformação na Alpha Consulting não foi instantânea nem fácil. A saída de Vasco Monteiro deixou um vácuo de poder e uma onda de choque que reverberou por todos os departamentos. Alguns colegas, especialmente aqueles que beneficiavam do antigo sistema de compadrio ou que partilhavam, ainda que veladamente, dos preconceitos de Vasco, olhavam para Amara com uma mistura de ressentimento e desconfiança. Viam a sua ascensão não como fruto de mérito, mas como resultado de uma caça às bruxas ou de uma concessão às novas modas da diversidade. Amara sentia essas resistências. Eram subtis. Manifestavam-se em reuniões onde as suas novas diretrizes eram recebidas com um ceticismo excessivo, em projetos onde a colaboração era mais lenta do que o esperado, ou em comentários passivo-agressivos disfarçados de preocupações construtivas. Ela sabia que mudar uma cultura organizacional profundamente enraizada era uma maratona, não um sprint. Com o apoio da CEO, Dr. Gouveia, que após o caso Ecolife percebera que a falta de diversidade e os preconceitos internos eram um risco real para o negócio, Amara e a doutora Sofia Borges trabalharam juntas para implementar mudanças mais estruturais. Reviram os processos de recrutamento e promoção, introduziram formação obrigatória sobre preconceito inconsciente e comunicação inclusiva e criaram canais de denúncia mais seguros e transparentes. O programa de mentoria lançado por Amara começou a dar os seus primeiros frutos. Jovens talentos de origens diversas, como aquela rapariga de Loures, começaram a ter acesso a oportunidades que antes lhes eram vedadas. Traziam novas perspectivas, desafiavam o status quo e, lentamente, ajudavam a moldar uma Alpha Consulting mais dinâmica e representativa da sociedade em que se inseria. Carol Matos tornou-se uma das mais entusiastas defensoras destas mudanças. Promovida a gestora de projetos na equipa de Amara, usava a sua energia e as suas convicções para inspirar outros colegas mais jovens a abraçarem a nova cultura de inclusão. Claro que havia dias difíceis. Dias em que Amara se sentia exausta pela luta constante contra a inércia e o cinismo. Dias em que duvidava se estava realmente a fazer a diferença. Nessas alturas, lembrava-se do seu dossiê Fênix, não como um registro de queixas, mas como um testemunho da sua própria resiliência e da importância de não se calar perante a injustiça. Lembrava-se do olhar de Vasco Monteiro, não com triunfo, mas com a consciência de que o poder baseado na exclusão e no desprezo é, em última análise, uma ilusão frágil. Um ano após a promoção de Amara, a Alpha Consulting publicou o seu primeiro relatório anual de diversidade e inclusão. Os números ainda não eram perfeitos, mas mostravam um progresso significativo. Mais importante ainda, o relatório incluía testemunhos anónimos de funcionários que se sentiam mais ouvidos, mais respeitados e mais motivados. Numa tarde de primavera, Amara estava no seu gabinete a rever os perfis dos novos formandos do programa de mentoria. O sol entrava pela janela, iluminando as plantas que cresciam viçosas e a arte que adornava as paredes. Recebeu um e-mail da Dr. Meres Gouveia, convidando-a para representar a Alpha Consulting numa conferência internacional em Estocolmo sobre liderança ética e inovação em mercados globais. Seria a oradora principal num painel sobre como a diversidade impulsiona a criatividade e o sucesso empresarial. Amara sorriu. Lembrou-se da sua primeira apresentação para a Ecolife, a voz a tremer, o medo a apertar-lhe o peito. Tanta coisa mudara desde então. O caminho fora árduo, mas cada passo valera a pena. Quanto a Vasco Monteiro, as notícias sobre ele eram escassas. Alguns diziam que tentara montar uma pequena consultora própria, sem grande sucesso. Outros que se mudara para o interior, vivendo uma vida mais modesta e anônima. Ninguém na Alpha sentia a sua falta. A sua história tornara-se uma espécie de lenda corporativa, um aviso sobre os perigos da arrogância e do preconceito. Amara não pensava muito nele. Estava demasiado ocupada a construir o futuro, o seu,
o da Alpha, e o de todos os jovens talentos a quem agora podia estender a mão, tal como Inga Larsen e, a seu modo, até a Dr. Sofia Borges lhe tinham estendido a ela. Ao fechar o computador naquele final de tarde, Amara sentiu uma paz profunda. O eco da morna de Cesária Évora, que tantas vezes a embalara nas noites de frustração, parecia agora mais doce, tingido de uma esperança resiliente. Sabia que a sua jornada estava longe de terminar. Haveria sempre novos desafios, novas resistências. Mas agora ela não estava sozinha. E a sua voz, antes silenciada, ecoava com a força de quem transformara a adversidade em propósito. A Fênix não apenas renascera, ela ensinava outras a voar. Lisboa, com os seus contrastes e a sua beleza melancólica, continuava a ser o palco da sua história. Uma história de luta, de resiliência e, acima de tudo, da crença inabalável na dignidade e no potencial de cada ser humano. Current Part Characters 579 e Total Characters 3.917. 2 anos envolvidos desde a reviravolta na Alpha Consulting, Amara Oliveira caminhava pelos corredores da empresa com uma autoridade tranquila que não vinha do cargo, mas da integridade e do respeito que conquistara. O ambiente, embora ainda com os seus desafios inerentes a qualquer grande corporação, era palpavelmente diferente. Havia mais cores, mais sotaques, mais ideias a fervilhar nos espaços comuns e nas salas de reunião. O programa de mentoria era um sucesso, com vários dos seus primeiros pupilos a começarem a destacar-se em projetos importantes. Carol Matos era agora uma gestora de topo na sua equipa, conhecida pela sua abordagem inovadora e pela sua capacidade de motivar equipas multiculturais. A doutora Sofia Borges, embora mantendo a sua postura formal, tornara-se uma aliada consistente nas políticas de recursos humanos, garantindo que os processos eram justos e que as preocupações dos funcionários eram levadas a sério. A própria CEO, Dra. Gouveia, citava frequentemente o caso Ecolife e a subsequente transformação da Alpha como um exemplo de como a adversidade, quando enfrentada com coragem e visão, pode levar a um crescimento significativo. Numa manhã de outono, Amara recebeu um convite inesperado. Era da sua antiga universidade para dar uma palestra aos finalistas do curso de gestão sobre construir uma carreira com propósito num mundo corporativo complexo. Inicialmente hesitou. Falar em público sobre a sua trajetória, com todas as suas nuances e dificuldades, ainda lhe provocava um certo nervosismo. Mas depois pensou nos jovens que estariam naquela plateia, muitos deles talvez enfrentando as mesmas dúvidas e inseguranças que ela sentira. A palestra decorreu num anfiteatro cheio. Amara falou com honestidade, partilhando não só os seus sucessos, mas também os momentos de dúvida, as injustiças que enfrentara e as lições que aprendera. Não mencionou nomes nem empresas específicas, mas a sua história era suficientemente poderosa para que a mensagem passasse. Falou da importância de encontrar aliados, de documentar o próprio valor, de não deixar que o ruído exterior apagasse a voz interior. E, acima de tudo, falou da necessidade de usar qualquer plataforma de poder ou influência, por mais pequena que fosse, para criar espaços mais justos e inclusivos. No final, durante o período de perguntas e respostas, uma jovem negra sentada na primeira fila levantou a mão. A sua voz era tímida, mas os seus olhos brilhavam de emoção. Dr. Oliveira, disse ela, eu venho de um bairro como o seu, e ouvir a sua história hoje deu-me tanta esperança. Fez-me acreditar que também é possível para mim. Obrigada. Amara sentiu um nó na garganta. Aquele agradecimento sincero valia mais do que qualquer prémio ou promoção. Era a confirmação de que o seu percurso, com todas as suas cicatrizes, tinha um significado que transcendia a sua própria vida. Ao sair da universidade, enquanto caminhava pelas ruas de Lisboa, Amara refletiu sobre o conceito de troca que tanto marcara a sua relação com Vasco Monteiro. Ele perdera o seu estatuto, o seu poder, e fora forçado a confrontar-se com uma realidade de desvalorização que antes infligia aos outros. Ela, por outro lado, ascendera, mas fizera uma escolha consciente de não replicar os modelos de liderança tóxicos que sofrera. A verdadeira troca, percebeu Amara, não era apenas uma inversão de fortunas, mas uma oportunidade de transformação. Para ela, fora a transformação da dor em força, do silêncio em ação. Para Vasco, se ele alguma vez conseguisse processar verdadeiramente a sua queda, poderia ser a dolorosa, mas necessária, transformação da arrogância em humildade, do preconceito e empatia. Mas esse era o caminho dele, não o dela. O seu caminho era continuar a construir, a inspirar, a abrir portas.
Olhou para o céu de Lisboa, agora com as cores quentes do entardecer. Um bando de pássaros voava em formação, resilientes contra o vento que soprava do rio. Amara sorriu. Sentia-se como um deles, parte de um movimento maior, voando em direção a um horizonte onde esperava ela mais e mais fênixes pudessem erguer-se e reclamar o seu lugar ao sol.